Olá a todas e todos. Essa oficina ela tem por objetivo compartilhar um passo a passo para a realização de busca familiar e genealogias usando ferramentas da internet e também ferramentas como arquivos, museus e lugares que você pode procurar para encontrar mais informações sobre seus antepassados. A gente sabe que o Brasil é um lugar onde a questão arquivística do arquivar ela é muito deficitária em vários aspectos, porque a gente é uma nação que passou por centenas, por 3 séculos de escravidão, por muita desigualdade, onde a gente sabe que o arquivo também vai revelar essa estrutura desigual da nossa sociedade. Então, a ideia é compartilhar informações, então, ferramentas de busca para você, qualquer pessoa interessada em reconstituir uma árvore genealógica e como começar uma pesquisa, porque às vezes parece uma coisa tão desconhecida, né, que a gente não sabe nem por onde começar. Também acho que vale a pena um outro adendo, que a genealogia é um sistema, né, de classificação das famílias, pensando no modelo de família nuclear, pensando no modelo de família e sucessão, né? Então, é um modelo europeu que não faz parte da cultura indígena e não faz parte da cultura africana que se encontrou no Brasil. Se bem que sim, né, existem sistemas de parentesco nessas culturas, só que eles não funcionam dessa mesma lógica dessa sucessão, que tem muito a ver com herança, com bens materiais, onde essas outras culturas elas vão priorizar outros tipos de conhecimentos imateriais, né? Músicas, conhecimento diversos. Então, por essa razão, é mais fácil encontrar informações sobre famílias europeias, descendentes europeus. Mas no Brasil existe também um movimento forte hoje em dia de busca, né, pela ancestralidade, busca pelas nossas raízes. Então, dessa forma, é interessante notar, né, que existem várias variáveis. Então, assim, o caminho que eu vou trazer aqui, ele sim está mais associado, então, né, a uma busca pelos arquivos que vão em si já refletir essa estrutura desigual racial. Mas nem por isso a gente precisa, né, aceitar essas limitações e, né, sempre podemos subverter, assim. Então existe um movimento cada vez mais forte de, né, reivindicar por uma outra memória do Brasil, outras histórias que contemplem também a diversidade, né, do nosso país. Então, é isso, assim, acho que são ferramentas que podem ajudar muitas pessoas, mas acho importante trazer essas limitações também que existem. Hoje em dia existem movimentos muito interessantes que buscam justamente reivindicar e dialogar com essa ausência histórica. Então, pessoas como Saidiya Hartman, Eliana Alves Cruz e diversas autoras e autores estão pensando como, então, através dessa imposição histórica da ausência, da violência, como se pode contar outras histórias, buscar outras histórias, outras vozes que foram, né, apagadas de uma historiografia oficial, que é uma historiografia branca, europeia. Então,
cujos ideais, né, então sempre vão refletir também essa ideologia. A historiografia, ela não é neutra, ela foi escrita por pessoas com ideologias particulares, com visões de mundo particulares, que refletem então também uma visão de poder. Então é isso, né? Existem muitos movimentos e eu indico, né, essas autoras, como diversas outras pessoas. Mas aqui então eu vou tentar trazer ferramentas práticas, pensando no universo brasileiro, pensando na realidade, né, dos arquivos aqui. Um passo importante para a pesquisa é definir algumas perguntas orientadoras. Então, quais são as coisas que você está tentando descobrir? Vai anotando as suas inquietações, vai anotando, né, as ausências. Às vezes elas também querem dizer alguma coisa, né? Às vezes, justamente o que você quer achar, se é um antepassado negro, se é um antepassado indígena, a ausência desse registro, desse arquivo, também pode significar alguma coisa. Então é legal a gente fazendo, né, um diário, anotando todas essas inquietações, essas perguntas, assim, que elas são muito legais para a gente definir também esse caminho de pesquisa. E a partir dessa pergunta, muitas questões, né, vêm. Outras perguntas adjacentes, né? Todo mundo no Brasil já escutou que somos, né, uma nação miscigenada, que temos o sangue indígena, o sangue negro e o sangue europeu. Sempre escutamos isso, né? Mas por que então que é tão mais fácil encontrar informações sobre os nossos antepassados europeus do que os nossos antepassados negros ou indígenas e indígenas? Então, essa é uma constatação que atravessa assim, bastante a pesquisa e que então também serve como a motivação um pouco desse filme, que é justamente mergulhar então nesse arquivo e como esse próprio arquivo ele é um arquivo que ele já conta uma história, né? Ele já traz uma visão de poder. Então, o arquivo também é como uma ferramenta de poder e como isso também foi negado, foi violentamente tirado das populações indígenas e negras no Brasil. Mas é isso, né? Estamos num movimento de retomada das nossas histórias e diversificação das nossas narrativas. Então, é isso. Também acredito que essa busca pelas nossas raízes, ela pode trazer também muitas mais histórias, né? Para a gente entender o nosso passado e, portanto, nosso presente, que vivemos hoje em dia no Brasil. Bem, o primeiro passo para começar a fazer uma pesquisa é, então, anotar o maior número de nomes, sobrenomes e que você consiga sobre a sua família. Então, tem que ligar para o seu tio mais velho, que pode ser chato, mas que sabe da história da família. Tem que ligar para sua avó, tem que ligar para sua tia e, né, anotar nomes. Nomes de todos os irmãos, de todas as irmãs, de onde nasceram, com quem se casaram, onde morreram. As cidades, os locais são super importantes da gente saber. Então, né, onde nasceram, cidades que se mudaram, a gente sabe, né, que as pessoas também têm essa, né, o Brasil, um país onde as populações se movem muito pelo país. Então, saber esses movimentos, saber essas datas, saber esses dados o máximo possível. São ferramentas iniciais para a gente começar a pensar, que é então assim até onde você conseguir chegar, porque a gente sabe que o Brasil, né, como a gente já falou, deficitário em muitos aspectos sobre a nossa própria história, mas os nossos familiares são as pessoas que podem, né, nos trazer isso. Um amigo familiar também que acompanhou a trajetória da família inteira. Né, conversem com as pessoas mais velhas das suas famílias, busquem elas, liguem para elas e se mostrem interessados, assim, porque acho que também já é um primeiro passo que a pessoa
começa a tentar lembrar das informações e vai, né, saindo coisas. Então, você reuniu todas essas informações, você anotou todos esses nomes. Uma coisa interessante de notar, né, é que no Brasil as mulheres mudam de nome quando elas se casam. Então, saber o nome de batismo e o nome de casada é legal também, é interessante, porque é isso, a gente vai traçando a história desses sobrenomes e a gente consegue descobrir mais informações. Então, você tem todos esses dados, você anotou tudo que você podia. Você pode, né, começar a traçar uma árvore genealógica no papel, mas você pode já então partir para as ferramentas online. Hoje em dia, né, a tecnologia avançou muito em questões de busca familiar. Com os exames de DNA, isso deu um outro salto, então hoje em dia temos muitas pessoas interessadas, né, não só no Brasil, no mundo inteiro, em reconstituir essa árvore familiar. E para isso existem diversos sites. A maioria deles, eles já estão interconectados. Então, se você coloca o dado dele em um, ele vai sair no outro. E, bem, eu vou colocar aqui as opções de quais são os sites que tem. E eu uso o Family Search, por nenhuma razão especial, apenas porque é gratuito. Porque é gratuito, tem uma grande base de dados, então, mesmo se você não vai usar o site para fazer a sua genealogia, você vai acabar chegando nesse site para fazer pesquisa, porque tem um catálogo, tem coleções interessantes. Mas você pode escolher qualquer site da sua preferência. Tem alguns pagos, né? Essa é a maior questão. O MyHeritage e o Ancestry são pagos, são caros, então eu já usei para as ferramentas de busca deles, dá para você colocar um período gratuito de teste, que acho que são 2 semanas, mas depois disso eles cobram. Então é isso, mas também interessante, uma vez que você começa a fazer as buscas em todos os sites que você possa. Escolha a sua plataforma de preferência. Eu vou então mostrar, né, quais são as ferramentas do Family Search, porque é o que eu mais uso. Uma das razões curiosas da escolha também do Family Search é que eles fizeram um acordo com a Igreja Católica do Brasil há alguns anos atrás eles levaram para um galpão com vários voluntários que estavam lá para fotografar e digitalizar, né, todas as páginas. Então eles levaram os 18 mil livros de registros civis de todas as paróquias do Brasil e digitalizaram uma por uma. E agora, no momento, eles estão numa etapa de leitura dos caracteres, né? Porque primeiramente vocês só, né, digitaliza aquilo com as letras ali, agora eles estão lendo, né, já conseguindo decifrar a letra, porque é uma grande questão. As letras são impossíveis, requerem conhecimentos bastante técnicos de pesquisa, mas também acho que tem um jeito aí que eu achei que dá uma ajudada. Mas vamos por partes. Então, você escolhe a sua plataforma, você faz o cadastro, vai precisar fazer cadastro, confirmação, você chega aqui e você começa então a montar a sua árvore genealógica. Então você criou sua conta, você entrou no site e você vai começar então, todo o site vai ter uma parte que vai ser a árvore em si. Então você vai clicar lá e você vai começar a colocar todos os nomes que você sabe. Então, o nome começa pelo nome da sua mãe, do seu pai. Se não sabe um dos dois, né, deixa em branco e vai completando com o que você tem, né? Nesse primeiro momento, a gente vai ter realmente os nomes que estão presentes, né, como a gente falou, na memória familiar e também os nomes que estão nas datas de nascimento, né? Que no Brasil
acho que todo mundo já viu que tem ali o nome de avós, avô e avó do lado paterno e materno. Então, por aí você também já, né, consegue, pelo menos, se você não sabe o nome de avô e avó, já vai conseguir ali. E você vai colocando, assim, então cada pessoa que você criar, você vai ver a pessoa aqui, você vai colocar, então, os dados vitais você começa a colocar dela. Você vai colocar o nome e aí também você tem o espaço aqui para colocar o nome de solteira dela. E aí você vai completando com as informações que você sabe, que é, né, data de nascimento, aonde, batizado se você tem, falecimento, sepultamento. E a segunda parte da biografia da pessoa é o sobre. Então você vem aqui, você vai ter uma breve história de vida da pessoa em si, aí aqui se tiver fotos e recordações, aqui você vem, né, o cônjuge e os filhos, e você vai, né, colocando todos os nomes que você sabe. Mesmo se é, né, um tio que... Porque assim, esse tio pode ter netos que hoje em dia estão interessados em fazer pesquisa familiar e foram bem além. E aí, à medida que você vai colocando esses nomes aqui de tios, por mais estranho que possa parecer, pode ser que em algum momento o site então te traga uma correspondência. Então, o que é interessante desse site? Quando ele chega em nomes que já foram colocados, né, inseridos na base de dados deles, eles te enviam um alerta. E eles vão falar, olha, essa pessoa aqui, ela já foi cadastrada, você quer revisar os dados dela? E aí você vai lá e vê se os dados batem com os seus dados. Porque se eles batem, então há grandes chances de que alguém já começou a fazer pesquisa familiar antes de você, da sua família, e que começou já então a colocar dados ali. Então você vai usufruir dessa pesquisa que alguém já começou. Então é interessante quando você consegue essas correspondências, porque elas podem te levar a lugares que você não imaginaria. Então, do meu lado, eu tenho um lado onde realmente eu chego no beco sem saída, onde eu não tenho mais informações sobre pai e mãe, eu não sei, não tenho como avançar, não cheguei a essas informações. Como do outro lado, que é onde veio a correspondência, então eu consigo ter acesso a uma árvore genealógica que é surpreendentemente extensa. Mas é importante, né, ter em mente que se algumas das informações do site são verídicas, são corretas, porque são fruto da pesquisa séria de pessoas, existe também, obviamente, em todos os lugares, pessoas que não têm um rigor de investigação, de pesquisa, e que acabam, né, fazendo associações aqui absurdas. Como, por exemplo, né, tem algumas árvores genealógicas que chegam a tão longe como o século II, antes de Cristo, inclusive algumas, e algumas, né, com imperadores romanos, com reis, rainhas, porque sabemos, né, que muita gente que também vai para o caminho das genealogias quer encontrar um rei, né, alguém, um antepassado que foi rei, que foi... E, né, uma besteira isso, assim, que acho que todos nós, né, viemos, assim, se assim como temos reis, talvez todos devemos ter, também temos assassinos, também temos... Então, né, achar uma pessoa ali não vai fazer menor impacto na sua vida. Então, é mais interessante também olhar com um senso crítico e até talvez né, se perguntar por que tem gente que quer se associar com imperadores romanos, com né, pessoas que, no caso, por exemplo, no Brasil, com bandeirantes. Também tem uma outra questão interessante, histórica no Brasil, que é algo comentado pelo historiador Bacelar, Luiz Carlos Bacelar, sobre o Brasil antes, né, do século XVIII, século XVII, século XVI,
as pessoas que tinham laços sanguíneos, né, de parentesco com pessoas indígenas eram tidas como eram raízes, né, que eram lembradas, que eram vistas com orgulho. Se a gente sabe também que muitos povos foram dizimados por essa ideologia, né, colonizatória, predatória, os portugueses reconheciam os indígenas como né, as pessoas da terra, os verdadeiros detentores, os verdadeiros brasileiros, os verdadeiros, né, o povo nativo. Então existiu esse reconhecimento, existiu esse orgulho em saber sobre as suas raízes indígenas. E isso, né, tem um período que deixa de ser assim, mas então é interessante saber que nossa sociedade nem sempre foi né, a memória dos povos indígenas foi apagada. Existiram também momentos em que ter parentesco indígena era celebrado como algo positivo. Muitas árvores genealógicas elas vão trazer nomes de pessoas indígenas, principalmente aquelas que se casaram com pessoas brancas. Mas, de qualquer forma, é interessante ver que, então, lá para trás, muito associado a esses bandeirantes, também estavam associados as pessoas indígenas, que a gente sabe que, né, podem ter sido frutos de casamentos forçados, a gente não está romantizando isso, mas é interessante saber que associado também a esses colonizadores, aos bandeirantes, também estavam associadas muitas pessoas indígenas. A primeira, então, busca aqui, você tem, então, a busca por nome e busca por número de ID. E aí você tem aqui, essa busca, ela é dentro da base de dados do site. Então, você está procurando registros de pessoas que já foram inseridas, né? Se você, por exemplo, ali naquela correspondência não apareceu ninguém que corresponda com o seu nome, você ainda pode vir aqui e procurar por nome e sobrenome, porque o Brasil é um país que, assim como muitos lugares, a grafia do nome, dos sobrenomes, ela muda bastante. Então, às vezes você tem uma grafia, mas a pessoa que está pesquisando, que já colocou dados no site, escreveu de outro jeito, com 2 T's, né? Vai mudando isso e isso muda bastante. Então, porque se você colocou o nome com uma grafia, ele não vai te achar a correspondência. Mas você pode vir aqui e colocar nome e sobrenome, local e ano, e você começa então a procurar. Você tem também a opção de colocar mais opções aqui embaixo que ajudam a afunilar um pouco a pesquisa. Porque, né, às vezes, se você tem um nome muito comum, Maria dos Anjos, Maria Santos, você vai colocar aqui o nome e você vai ter centenas e centenas de correspondências. Então, se você sabe a cidade, se você sabe o nome de pai, o nome de mãe, outra pessoa na árvore, tanto como filho, como irmão, aí você consegue colocar aqui, acrescentar membros da família, e você consegue então ir dando ferramentas para o site afunilar essa busca e te trazer resultados mais precisos, né? Porque isso é uma coisa bastante importante desse site, é uma espécie de um olhar, uma postura meio desconfiada, porque né, tem pessoas sérias que estão fazendo estudos né, e completando e dando informações para o site, assim como tem pessoas que não têm o menor compromisso né, com documentos, enfim, com a veracidade. Então, é interessante, assim, sempre ter, né, um olhar desconfiado, assim, porque o site, ele te traz referências, ele te traz sugestões, tanto o Family Search como o MyHeritage,
você passa a receber e-mails deles com uma certa constância com possíveis correspondências. Então, é importante saber esses outros dados, né? Não só o nome da pessoa, mas onde ela nasceu, onde ela casou, onde ela morreu, para a gente então conseguir resultados mais, né, mais assertivos. No Brasil, até 1900 e pouco, não tinham cartórios no Brasil, né? O cartório é uma invenção, uma coisa já do período da República, então após 1889. Então, qualquer coisa que a gente queira descobrir antes disso, a gente vai precisar recorrer aos registros eclesiásticos, que são esses, né? Então, registros civis de nascimento, de casamento e de morte, que estão presentes nesses livros que os mormons fizeram a digitalização e disponibilizaram no site. Os registros eclesiásticos estão todos nesse site, então vou já mostrar para vocês como que procura, mas é isso, existem além desses registros aqui, outras fontes de pesquisa. Bom, então você colocou aqui um nome, né, eu vou colocar uma possibilidade aqui, e você vai vir aqui e ter então as correspondências. E aí, né, aqui você vai vendo então como é importante você ter então essas outras informações, que não é só o nome da pessoa, mas então onde ela nasceu, onde ela morou, nome dos pais, o nome do marido. Então você vai, né, descendo aqui, procurando e vai vendo assim, tem que ver um por um e ver se tem uma correspondência. E aí, quando você acha que suspeita que tem uma correspondência, você pode clicar aqui e vai te dar mais informações. Ele vai te passar para outras páginas com mais informações detalhadas, onde você consegue, né, ver outros dados que não estão aqui. Essa é uma das ferramentas de busca do site, mas ele tem várias e elas estão divididas em outros lugares. Então, outra forma aqui de procurar no site é você na barra superior, você tem aqui árvore familiar, você tem aqui pesquisar e você vai em registros. Aqui a gente já começa a acessar a base de dados arquivística, os arquivos que o site apresenta, que não são arquivos do site, né? Diferente daquela outra anterior que a gente fez, que é uma busca que está delimitada ao que estão, né, informações, base de dados do próprio site. Aqui você já começa a acessar arquivos diversos do mundo. Então você tem aqui tanto a possibilidade de pesquisar em registros históricos, de novo, colocando nome, sobrenome, cidade, local e ano, e aqui a mesma coisa com mais opções, são as mesmas opções. Você tem então a possibilidade de buscar aqui, que é onde eles vão te dar então já registros. Então, é que quando aparece essa fotografiazinha aqui, é que você consegue, então, ver o arquivo que anexou, né, cuja anexação é a fonte, né? Então, ele vai te passar para a parte dos livros, né, já que você vai ver, então, o documento em si. E aí, uma coisa interessante de ver é que cada documento ele tem a seu escrivão, que é a pessoa que escreveu o documento. E ela nem sempre escrevia muito claramente. Então, tem documentos com muita dificuldade de leitura. Assim. Então, é interessante, depois, quando a gente chegar nesse momento, desenvolver algumas ferramentas para a gente conseguir navegar melhor nesses sites, nesses livros. Aqui embaixo dessa mesma aba, né, você tem essa opção aqui de busca aqui em cima, mas você embaixo aqui, procurar uma coleção. Então, o registro do seu antepassado pertence a uma coleção de documentos semelhantes, batismo na Argentina, por exemplo, ou censo dos Estados Unidos. Então, assim, ele reúne uma grande quantidade de documentos e você consegue navegar pelas coleções. Então, o que a gente tem aqui? A coleção de Brasil Batismos, de 1688 a 1935. Você tem Brasil Casamentos, você tem Brasil Óbitos.
E você tem por estado também. Então você tem várias opções aqui, você consegue ir diretamente para a coleção e buscar dentro da coleção, assim como você pode ir na parte inicial e buscar mais geral, né, em todas as coleções. No Brasil, então você tem as divisões, elas são por estado, então, e você vai vir aqui, você vai ter por cidade. Então você vai lá encontrar o município, na cidade onde a pessoa, na sua família nasceu, estava naquele momento e você vai pesquisar. E aí você vai ter livros, né? Então você vai ter os livros divididos aqui por ano, por período, né? De tal a tal, e você vai entrar no livro. Eu vou entrar num livro aleatório. Quando você chega no livro, então você começa a ver, né? Você começa a folhear as páginas do livro. Então aqui em cima você vai passar página por página e você começa então a observar como que era, né? Esses registros. É interessante até ver como o Brasil tinha registros quase em livros, né? De ponto, assim. Então, numa mesma página você chega a ter 3, 4 entradas onde cada um é um documento, cada um é um registro de uma pessoa. E claramente, assim, alguns livros estão em melhores condições que outros, e alguns livros você consegue ler muito melhor que os outros. Tem alguns livros que são bem difíceis. Então, por exemplo, você está num livro que você sabe que... Porque os livros, eles abarcam muitos anos. Então, você sabe que aquele livro é o livro que você está procurando o registro de alguém. Memorize, então, como que é a grafia do nome dessa pessoa que você está procurando. Mesmo que você não encontre exatamente o nome, mas você sabe como se começa com a letra A, você sabe como aquele escrivão escreve a letra A. E aí isso ajuda para você entender e buscar aquela palavra específica no documento. Então você memoriza como esse nome está escrito e você vai começando a passar as páginas numa velocidade maior e você vai procurar só aquelas letras, você vai procurar só, né? Então você está procurando um nome com a letra A, com a letra B, você vai memorizar como que é aquela letra, como que o escrivão escrevia aquela letra para você conseguir identificar ela no registro. Cada caso é um caso, né? Então, se você está procurando arquivos de outro país, também você consegue achar. E o site tem também ajudas, assim, se você precisar, não entende como fazer alguma coisa, você também pode pedir ajuda para o site, escrever para alguém, um voluntário, e eles geralmente respondem. Então, é isso, assim, é interessante navegar pelo site. É importante saber ter um discernimento crítico com as informações dentro do site, porque tem muita informação equivocada, tem muita, né, dados que não batem, anos que não batem, né, você vai ver pessoas tendo filhos aos 50 anos, né, coisas assim que o site mesmo ele vai indicando a cada pessoa quando tem algum tipo de uma discrepância muito grande. Mas é interessante isso, ter um olhar crítico, né? Não acreditar em nada assim a ferro e fogo, né? A gente precisa sempre desconfiar das informações, mas, né, a gente pode também usufruir, ver o que esse site está oferecendo, né? Em termos de dados, em termos de informações, e, né, tomar aquilo de uma maneira, né, crítica, mas assim, é interessante porque sim, tem muitas ferramentas possíveis. Então, todos esses sites têm, não recomendo nenhum em especial, acho que vale a pena sim passar por todos, se você tiver ânimo, mas cada site pode trazer alguma coisa. Se você tem familiares em outros países, como europeus, lá você às vezes tem sites mais específicos, então o Ancestry ele vai falar mais sobre Inglaterra, sobre a Irlanda, né? E cada site ele vai ter as suas especificidades, assim, os seus também maior número de usuários, né, em cada país. Então o Family Search é um site que tem muita gente no Brasil que está usando.
Então isso é interessante porque dá para ver que o pessoal está sempre mudando a foto das pessoas, está colocando mais informações. Então é isso, né? Dá para tirar muita coisa, mas também sempre com um senso crítico, né? Que a gente pode olhar os documentos. Claro que os documentos, né? A gente pode acreditar quando a gente acha um documento indexado, a gente já começa a trabalhar com mais, né, dados, assim. Então, desconfie quando não tem documentos anexados, desconfie se você vê discrepâncias, não aceite, né, anote as suas inquietudes, porque pode ser que você realmente esteja descobrindo uma discrepância, né, não é tudo aqui que está absolutamente certo. Saindo um pouco das genealogias e entrando dentro dos jornais, você tem a Hemeroteca Digital, que é um site que ele é completamente hoje em dia digitalizado. Até aqui a Hemeroteca Digital, você tem a possibilidade de jornais por período e por localidade. Então você tem aqui os jornais que eles têm, então são vários jornais que foram digitalizados de todos os estados do Brasil. Então, vai ter todos, a maioria dos estados tem pelo menos os menores, um jornal, dois jornais. São Paulo e Minas e Rio, você consegue achar uma grande quantidade de jornais digitalizados. E você consegue aqui colocar, né, a busca do nome que você quer. Ó. Aqui você coloca, né, o jornal. Você pode colocar, por exemplo, todos também, se você quer achar, né, todos. Essa primeira aqui é a busca por jornal. Você sabe qual é o jornal que você quer achar. Você vai colocar, você vai achar ele aqui, você vai colocar o período e você vai colocar a palavra que você está buscando. A segunda opção é por período, então você tem a cada 10 anos aqui, eles, né, foram dividindo, cada década, e você consegue procurar década a década, colocando localidade, e aí que você tem a opção de colocar em todos os jornais da época, você também coloca aqui a busca. Lembrando, né, sempre quando você coloca entre parênteses, ele vai procurar exatamente aquela frase. Então, se você está procurando uma pessoa, escreva o nome da pessoa inteiro, né, nome e sobrenome com parênteses. Assim, ele já vai mais assertivamente no nome da pessoa que você está procurando. E é muito interessante, porque você também consegue então achar aqui notícias eventuais sobre parentes que você nem imaginava. Que é interessante que os jornais antigamente, eles registravam tudo. Então, fulano estava devendo para fulano, ia estar escrito lá. Fulano está reivindicando a sua dívida de tal. Então, tem muita coisa, assim, mesmo que a gente nem... Mesmo que seja uma venda de propriedade, no Brasil a gente sabe, né, que as pessoas negras escravizadas tinha também tanto classificados para venda dessas pessoas, como em casos de fuga, também isso estava noticiado no jornal. Então, tem muita coisa para procurar, assim, dá para procurar, então, né, na localidade, por um período, cada década, e se você já sabe qual é o jornal que você quer procurar, você chega aqui e procura. Então é bem interessante procurar também aqui, dá para achar bastante coisa. E esse arquivo, né, aqui a Biblioteca Nacional, ela também tem uma série de coisas, como dossiês, onde ela vai também fazer dossiês por temática, por período. Então, né, você tem os religiosos, você tem arquivos da ditadura militar, tem uma série de arquivos que você consegue encontrar aqui em coleções, né? Esse é um dos sites que é bem interessante para fazer pesquisa no Brasil. Uma outra ferramenta de busca interessante que foi compartilhada comigo pela professora Dora Isabel Paiva, da Unesp, foi a busca nos maços de população. Então, o Brasil, até o período pré-república, ele teve alguns censos, que foram os primeiros censos feitos na história. E esses censos, eles estão disponíveis, né, digitalizados, a maioria deles. Você consegue, então, procurar os maços de população. Eu sei que no estado de São Paulo,
você procura no Arquivo do Estado de São Paulo, Arquivo Público do Estado de São Paulo. Você vai entrar no site, você tem uma ferramenta de busca e você pode, então, tem vários arquivos e vários catálogos também. Depois da pandemia, grande parte da pesquisa ficou online, eles estão digitalizando a maior parte do acervo deles, mas é isso, se você também tem alguma dúvida, porque, por exemplo, para fazer o requerimento dos maços de população, você precisa fazer um requerimento, né, que é um protocolo que eles te mandam, você preenche, é tudo grátis, é absolutamente gratuito tudo, mas é burocrático. Então você vai lá colocar a vila, né, que você está procurando. Então você procura pela localidade, você escreve para eles, você fala qual a localidade que você quer e eles vão disponibilizar, vão te mandar num arquivo de WeTransfer, eles te mandam o livro que você está procurando. Então esses maços de população são interessantes porque são censos nominais que eram feitos, então assim, passava um recenseador e ele escrevia o nome de cada pessoa da casa. Então, escrevia lá o nome, a idade, alguns onde morava. Então, é interessante porque você consegue, né, se você está procurando um período específico, principalmente no século XVII, XVIII, você consegue, então, achar esses documentos. De novo, né, a caligrafia da pessoa, a grafia da pessoa, às vezes deixa a desejar, é difícil de ler, mas né, sempre com essa dica de você ver, decorar como você tá, o que você está procurando, né, qual é o nome que você está procurando, como ele está escrito, ajuda bastante em você, né, conseguir navegar por esses documentos de maneira mais fluida e rápida, assim, não ter que ler absolutamente tudo. Se você vem aqui no acervo digitalizado, você vai ver todas as coleções, então, que estão dentro do acervo da PESP. E você tem aqui, né, das mais variadas e diversas possibilidades. Então, a fonte de procura, né, são os inventários, que eles também estão no Arquivo Geral do Estado, e você tem né, muitas pessoas cujos bens foram inventariados nos momentos de morte, e você consegue achar, então, esses arquivos, né, são públicos. Então, você tem o direito de requerer, de procurar, e então, assim, mesmo em caso de pessoas que você está procurando uma pessoa negra, que você sabe que era uma pessoa escravizada, se você souber o nome do senhor de escravos, da pessoa, do escravagista, você consegue procurar também o inventário dessa pessoa. E aí você consegue ver, muitas vezes, as pessoas que eram listadas como parte da propriedade dessa pessoa. Porque o inventário ele vai trazer também, então, todas as informações de quanto a pessoa morreu, quanto ela tinha, quanto ela devia, quantas galinhas ela tinha, quantas... Então, vai vir às vezes em lista, às vezes num texto, mas vem toda a descrição dos bens que essa pessoa tinha. Então, é isso, né? A gente sabe que a memória das pessoas negras escravizadas no Brasil foi intencionalmente apagada, né? Sofreu um processo de embranquecimento mesmo, e isso se reflete nos arquivos, mas existem também ferramentas de procurar, né? Porque a gente sabe que grande parte dos arquivos foram destruídos intencionalmente, mas alguns não foram, né? Então dá para ainda procurar assim em outras fontes, né? A gente consegue buscar informações em outras fontes. Dá para procurar em outras fontes. Se você é de São Paulo, também outra dica é buscar nos livros de genealogia paulista
existe também a genealogia mineira, e a genealogia paulista foi escrita, a genealogia paulistana foi escrita por Luiz Gonzaga da Silva Leme, e ele descreve, né, nesse livro, são aproximadamente 40 tomos, onde ele reúne, então, o inventário de muitas pessoas, bandeirantes e pessoas relacionadas, pessoas que tinham posses no estado de São Paulo como um todo, foram inventariadas. Bem, outra fonte de busca que você ainda pode procurar são os cartórios. Né, a partir depois da proclamação da República, começam a abrir os cartórios no Brasil e começam então os registros serem mais obrigatórios, né, porque até esse período da República não era obrigatório você fazer o registro de uma pessoa. É possível encontrar dentro dos cartórios muitos arquivos. E aí a forma de pesquisa, ela também é um pouco pela região, né? Então, você sabendo a cidade do seu parente, você pode ligar no cartório, pedir o e-mail deles, e aí você escreve, relatando, né, o documento que você procura e colocando o nome. A maioria dos cartórios tem sistemas de buscas internas. Conseguir as certidões é interessante porque nas certidões de óbito vem vários dados para além da pessoa, do nome, mas vem o declarante, vem às vezes o endereço que a pessoa morava. Então, ter essas certidões, né, encontrar a certidão de nascimento, a de casamento e a de óbito, elas são peças super chaves, porque elas vão nos mostrar também outros dados, outras informações ali que a gente consegue também né, desprender buscas. Então, todo casamento ele tem suas testemunhas, né? Então você consegue também anotar essas pessoas e à medida que você avança na busca, você vai encontrando, né? Às vezes você encontra essa pessoa de novo, e aí você vai, né, criando essa teia assim, de nomes, de pessoas e de relações. Então, outros lugares é o Museu da Imigração em São Paulo, a gente sabe que tem muita coisa por lá. Os arquivos gerais de cada estado têm informações, os cartórios. Então, existem diversas fontes de busca possíveis. A questão no Brasil é que elas estão dispersas, então cada tipo de informação que você procura, ela vai estar em um lugar diferente, que é diferente de outros países que já vão ter um arquivo mais consolidado e sistematizado, centralizado, onde todas as informações vão estar no mesmo lugar. Isso ajuda bastante, claro. Mas é isso, no Brasil, sabendo então dar os caminhos possíveis, dá para encontrar bastante coisa. Outra coisa interessante de comentar é que no Brasil, hoje em dia, existem muitos estudos. Tem um estudo muito grande sendo conduzido pela USP, Universidade de São Paulo, que está fazendo um mapeamento do genoma brasileiro. Eu vou deixar também aqui o link para o acesso à informação. Foi feito, então, né, com cerca de 1.200 pessoas, foi extraído o genoma, né, a informação genética de cada pessoa, e se constataram algumas coisas bastante interessantes. Então, que o genoma, a gente tem o genoma da mãe e o genoma, que é o mitocondrial, e o genoma do pai, né, que é o do cromossomo Y. Então, o que esse estudo fez? Ele separou, né, o mitocondrial do cromossomo Y, a memória genética das pessoas, entre o cromossomo mitocondrial e o cromossomo Y, e se constataram algumas coisas bastante interessantes e perturbadoras também. Porque se por um lado o mitocondrial diz que a mãe brasileira, então nessa figura da mãe brasileira, ela é 70% entre indígena e negra, então né, a maioria das pessoas carrega no seu DNA mitocondrial informações
na sua maioria vindas de mulheres negras e mulheres indígenas, enquanto o cromossomo Y, então as pessoas têm no seu DNA, né, da parte masculina, uns 70% branco, europeu. Então, o que isso nos diz, né? Isso nos diz que a sociedade brasileira, ela foi fundada numa violência, né? Onde mulheres indígenas e negras foram submetidas, foram violentadas e acabaram então gerando filhos desses homens brancos, né? Então a gente vai, né, conseguindo constatar através da nossa história, assim, então como é impossível hoje em dia negar que a nossa história carrega, né, então essa violência, essa brutalidade, que ela tá no nosso DNA já, né, ela tá inscrita nas nossas informações genéticas. Então, é muito interessante acompanhar também os estudos que estão sendo feitos hoje. Muitos sites, né? Tem sites brasileiros hoje já existem sites brasileiros que fazem essa leitura do DNA, interpretação do DNA. Então, é bastante interessante ter essas empresas, porque à medida que elas se especializam em lugares, a gente consegue ter mais informações e mais diversidade, né? Porque cada empresa ela trabalha com uma série de bases de dados, né? Então, à medida que mais pessoas façam esses testes, a base de dados ela se amplia. Então, é isso, né? Tomar cuidado também com essa questão de que nossos dados estão expostos, então ter muita consciência quando a gente entra nesses sites que né, os nossos dados vão ser usados, eles estão ali disponíveis. Então, é isso, né? São decisões que têm vários tipos de afetações. Mas é isso, se para além de tudo isso você ainda tem interesse, né? Existem várias ferramentas online que você pode encontrar informações sobre o seu passado.